Aleluias, né? Então, que hoje nós possamos se atentar ao querer do Senhor, em obedecê-lo. Se Deus está pedindo algo, se é propósito de Deus algo, vamos seguir o Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. O seu jeito, a sua maneira de agir, o seu tempo é outro. É incompreensível para nós, porém é o melhor, é o nosso Criador. É o Deus que sabe de tudo sobre nós, de tudo que é melhor para nós. E pensando nisso, na letra dessa canção, eu lembro de alguém, e é Abraão. Essa semana nós estávamos até falando aqui em casa sobre Abraão, porque é algo assim tão forte, amados. Quando Deus pede o filho de Abraão, o filho tão sonhado, tão esperado. E Abraão, ele não questiona nem a Deus, amados. Ele simplesmente vai, ele tem fé que Deus sabe o que ele está fazendo. Ele não sabia o que ia acontecer, ele só tinha fé, esperança que o Deus soberano, ele reconhecia isso, a soberania de Deus, que Deus o ajudaria em tudo. Aleluia, mesmo fazendo aquele sacrifício. Aleluia, ele não sabia o que Deus ia fazer, se Deus ia ressuscitar, o que Deus ia fazer. Ele simplesmente confiou e obedeceu. E o Senhor Deus o honrou. Está em Gênesis 22. Daí, amados, vou ler rapidinho aqui. Gênesis 22. Que a palavra do Senhor vai dizendo assim. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amados, a palavra vai falando: o teu único filho a quem amas. O Senhor sabia de todo aquele amor que Abraão tinha por Isaque. Um filho muito querido, muito desejado. A promessa do Senhor na vida dele. Então, o Senhor sabia o que ele estava pedindo. O Senhor, ele sabe o que está pedindo de nós. Às vezes nós pensamos, não é possível, se é uma promessa de Deus, não é Deus que pode estar pedindo uma coisa dessa. Eu esperei tanto tempo, agora o Senhor vai tomar, o Senhor quer. Às vezes sim, queridos. Às vezes o Senhor nos coloca à prova, o Senhor quer ver a nossa fidelidade, a nossa confiança. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos servos e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. A palavra não fala que Abraão questionou a Deus. Fala nada disso. A palavra vai falando, levantou-se. Quer dizer, ele estava pronto a obedecer. Levantou-se de madrugada, preparou todas as coisas para o holocausto. Se alguém tem dúvida que Abraão tinha a intenção mesmo de obedecer a Deus, ele não tinha, ele ia obedecer mesmo. Ele ia oferecer Isaque, só não ofereceu porque lá na hora Deus bradou e falou: Abraão, chega. Mas a palavra vai dizendo que ele se preparou tudo para aquele momento. Ele não só foi com o menino e falou: não, chegar lá Deus não vai permitir, não. Ele falou: chega lá, eu vou obedecer a Deus. O que Deus vai fazer eu não sei, mas eu quero estar dentro da obediência do Senhor. Então, aí vai dizendo assim, no versículo 9, 22, 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Tem dúvida que Abraão ia obedecer a Deus? Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho.
Aleluias, né? Mas Abraão, ele subiu naquela jornada ali, para aquele monte, profetizando que Deus proveria o cordeiro. Aleluias. Então, se Deus está requerendo algo de nós, se nós estamos passando por uma prova, vamos passando profetizando e vamos obedecendo a Deus, entregando o que Ele tem pedido. Aleluias, né? E seja feita a vontade do Senhor. Se for do querer do Senhor, Ele proverá, como Ele proveu aqui para Abraão. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso por chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Então, aqui se cumpriu uma profecia de Abraão, né? Quando o pessoal fala, profetiza, profetiza, a gente vai na igreja, a palavra é profetiza, profetiza. A gente chega em casa e a gente não profetiza nada. Mas, irmãos, é tempo de profetizarmos, principalmente se estamos nessa situação. Uma situação que Deus está permitindo nós passar, que às vezes nos dói. É algo que requer muito da gente, como filho de Abraão. Só que nós vemos que isso é uma resposta de Abraão, porque no versículo 8 diz: respondeu Abraão para o seu filho que estava perguntando, pai, mas e o cordeiro, né? E ele respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Então, a gente já tem a resposta, que no versículo 13, realmente o Senhor proveu o cordeiro. Aleluia, né? Deus quer prover cordeiros em nossas vidas. Vamos profetizar. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quer saber o valor de uma obediência? Aleluias. Abraão, ele já era abençoado. O Senhor já o tinha abençoado, o Senhor já o tinha chamado. E diga-se de passagem que ele também não questionou quando Deus chamou ele. Sem garantia, Deus não garantiu nada, Deus só chamou, ele foi. Aleluia, coisa linda. Então Abraão já era abençoado, mas o Senhor falou: olha, porque me obedeceste e não me negaste nem teu filho, certamente a tua bênção vai se multiplicar. Aleluia, né? Então, coisa linda é a gente obedecer ao Senhor. E a gente tem que estar em comunhão. A gente fala, ai, mas eu não sei qual é a vontade do Senhor, qual é o querer, né? Que a canção diz, ó, vem fazer o teu querer. Mas aí a gente canta, ó, vem fazer o teu querer, Senhor. Eu não sei qual que é, mas seja feita a tua vontade. Mas a vida, misericórdia, irmãos. Não entra em acordo com Deus. Não procura comunhão com Deus. Não ora, não jejua, não lê a palavra. Não vai na igreja. Como é que você vai saber qual que é a direção do Senhor? Qual que é o querer? Tem que ter intimidade com Deus. Tem que ter. Senão, você não vai conseguir saber qual que é o querer do Senhor. Quando Deus falar, você não vai ouvir. Por quê? Porque Deus está falando lá na igreja e você não está. Deus está falando através da palavra, você não lê. Deus quer falar com você, dar resposta através da oração, você não ora. Deus quer realizar grandes obras, você não jejua. Deus quer expulsar demônios, você não consagra. Então, dessa maneira, fica difícil de ouvir a voz do Senhor, de entender o seu querer. A palavra do Senhor vai dizendo que quando o Senhor chamou Abraão aqui, quando fala, e lhe disse, Abraão, já conta que Abraão respondeu na mesma hora, eis-me aqui. Ele estava na posição para ouvir a voz do Senhor. Então, amados, vamos entrar na posição, né? Procurar se achegar a Deus, ter intimidade com Deus.
E na segunda vez, que era quando ele estava ali já no altar para oferecer o menino, que o anjo falou novamente, prontamente Abraão ouviu. Não é mesmo? Então, vamos estar na posição para ouvir a voz do Senhor, né? Porque as nossas vidas sem a direção do Senhor é vã e é perdição. Amém? Então, medita nisso. Se você tinha parado um pouco de orar, de ler a palavra, irmão, retorna, né? Que o Senhor, ele tem algo para fazer. O Senhor quer multiplicar a bênção, como o Senhor fez na vida de Abraão. Mas é necessário ouvir a voz do Senhor e obedecer, tá bom? A paz do Senhor seja com todos. Um ótimo dia na presença do Senhor. Hoje é dia 17. Deixa eu correr que eu vou ir para a oração na igreja. A paz do Senhor. Um abraço para todos.